Pastor, quando mais novo, eu acreditava que a semelhança, imagem e semelhança, era muito atribuído às condições físicas do homem. Mas Deus não tem corpo, né? E aí a gente aprende que a imagem e semelhança é a mente, o coração, a vontade do homem. E aí eu pergunto... Quer passar? Cuando yo era pequeño yo siempre creía que la cuestión de imagen y semejanza se refería a cuestiones físicas y corporales, pero ahora sabemos que Dios no tiene cuerpo. E, como eu disse, a imagem e semelhança tem muito a ver com a mente, o coração, a vontade, é isso que eu estou entendendo. La cuestión de imagen y semejanza tiene que ver más con la mente y el corazón de Dios. E me parece que é uma construção progressiva, né? Cada momento que passa, que a gente vai aprendendo a palavra de Deus, a gente vai o Espírito vai reconstruindo em nós essa imagem e semelhança de Deus. Y eso parece que es una construcción progresiva, que poco a poco el Espíritu va construyendo y restaurando en nosotros la imagen y semejanza de Dios. E aí agora são duas perguntas. Entonces tengo dos preguntas. Outras criaturas invisíveis, por exemplo, como anjos e demônios, possuem algum nível de imagem e semelhança com o Criador, ou foi uma coisa exclusiva do homem? Otras criaturas invisibles como ángeles y demonios poseían la imagen y semejanza de Dios, o es algo exclusivo del hombre? E a segunda pergunta, se é um processo de construção, existe a possibilidade de se perder essa construção da imagem e semelhança de Deus, como por exemplo, alguém que é incapaz, alguém que sofreu um acidente ficou incapaz de compreender, entender, e também como fica as pessoas que são incapazes de compreender a Deus. Y segundo, si sería imposible, en caso, por ejemplo, de accidente o por alguna deficiencia de nacimiento, que una persona entienda toda esa cuestión de revelación, y que si por eso sería imposible que se construya esa imagen de Dios en el hombre. Buena pregunta. Boa pergunta. En primer lugar, voy a contestar una pregunta que no se hizo. Primeiro vou responder uma pergunta que não foi feita. En cuanto al aspecto físico. Quanto à questão de aspecto físico. Aunque sí confesamos que Dios no tiene cuerpo. Sim, confessamos que Deus não tem corpo. No tiene cuerpo, partes o pasiones. Ele não tem corpo, partes ou pasiones, ou paixões. Entonces, si decimos que hay ese aspecto físico de nuestra imagen de Dios, no es porque Dios tenga cuerpo. Então, se a gente diz que nós temos essa questão da imagem de Deus em questão física, não é porque Deus tenha corpo. Pero incluso Calvino habla de que sí había algún aspecto físico, o en el aspecto físico sí reflejaba la imagen de Dios. Mas Calvino diz que o físico reflete a imagem de Deus. A través de su orden, su rectitud. Através da sua ordem, sua retidão. Y la armonía entre todas las partes. E a harmonia entre todas as partes. Entonces hay una gran limitación ahí. Então, tem uma limitação grande. Pero creo que sí todavía hay algún aspecto ahí. Mas sim, eu acredito que ainda tem algum aspecto aí. Pero eso no significa que hacemos que Dios sea como nosotros. Mas isso não quer dizer que fazemos com que Deus seja como nós. Y nos guiamos por otros pasajes de las Escrituras para entender. Por conta disso, a gente se guia por outras passagens das Escrituras para compreender melhor. Porque, como por ejemplo, en Génesis 9. Que, por exemplo, Gênesis 9. Incluso la muerte, la imagen de Dios es solo los aspectos del alma. Se a imagem de Deus é todos os aspectos da alma. Y no nada que ver con el cuerpo. E não tem nada a ver com o corpo. Porque la homicida, el asesinato es tan terrible
si no realmente toca algo que es la imagen de Dios. Porque o assassinato e o homicídio são coisas tão terríveis que tocam no cerne da imagem de Deus. Porque no podemos matar el alma, A gente não pode matar a alma, pero sí pueden matar el cuerpo. mas podemos matar o corpo. Pero lo malo de eso, según Génesis 9, Mas o ruim disso, segundo Gênesis es 9, que ese hombre es la imagen de Dios. é que o homem é a imagem de Deus. Entonces creo que eso mantiene alguna manera la conexión entre cuerpo y alma es parte de eso. Então eu acredito que, de uma certa forma, isso mantém a conexão entre corpo e alma. Entonces la primera pregunta, Com relação à primeira pergunta, ¿cuál era? qual era? Sobre si los ángeles, si seres Ok. espirituales Ajá. también tienen... Gracias. La Biblia no habla de los ángeles en esos términos. A Bíblia não fala de anjos nesses termos. Y la imagen de Dios no es como una parte que se posee. E a imagem de Deus não é como uma parte que se possui. Es en un sentido lo que el hombre es. Se fala disso em termos do que um homem é. Y eso también contribuye a la segunda pregunta. Isso também contribui à segunda pergunta. Y en Génesis 1 Em Gênesis 1, hay una conexión muy íntima entre la imagen y semejanza de Dios tem uma conexão muito íntima entre a imagem e a semelhança de Deus y la comisión que el hombre recibe. e o mandato que o homem recebe. Esa comisión de reproducirse, llenar la tierra y sojuzgarla. Esse mandato de se reproduzir, encher a terra, subjugá-la. Y en un sentido eso es parte de ser la imagen de Dios. De certa forma, isso faz parte de ser a imagem de Deus. Y como Cristo es la imagen de Dios, Él cumple perfectamente esa comisión. E como Cristo é a imagem de Deus, ele cumpre perfeitamente essa ordem de Deus. Ese orden que Adán falló en cumplir. Essa ordem que Adão errou em cumprir. Entonces, según ese pasaje, la imagen de Dios también incluye una parte funcional. Então, segundo essa passagem, a imagem de Deus também cumpre uma questão funcional. Entonces, hay la parte de su ser, de su razón, su corazón, Tem a parte do ser, da razão, do coração, pero también hay una parte que es su función en la creación, mas também tem a parte da função dentro da criação, de ser el vicerregente de Dios, de ser o vice-regente de Deus na criação, que Él reina de parte de Dios sobre la creación, por conta da qual ele governa, ele governa sobre a criação de parte de Deus. Entonces, aunque los ángeles tengan razón Então, mesmo que os anjos tenham razão y voluntad, e vontade, como los hombres, do mesmo jeito que os homens, pero los ángeles no tienen esa comisión os anjos não receberam o mesmo mandato. y no fueron creados con el mismo propósito que los hombres. Não foram criados com o mesmo propósito que o homem. Incluso fueron creados para ser ministros de los hombres, E, inclusive, foram criados para ministrarem ao homem, según Hebreos capítulo 1. segundo Hebreus 1. Entonces yo diría que no, Então, eu diria que não, porque debido a ese aspecto funcional y ese propósito por el cual el hombre fue creado. por conta dessa questão funcional e o propósito com o qual o homem foi criado. Porque aunque fue creado un poco menos en gloria a los ángeles, Embora ele foi criado menor em glória do que os anjos, según Salmo 8, que Salmo 8 diz, pero él ha sido exaltado por encima de ellos, mas ele foi exaltado acima deles. y nosotros en Cristo. E nós em Cristo. Y en cuanto a las personas que quizás tienen alguna discapacidad, Quanto a pessoas que tenham algum tipo de deficiência, siguen siendo los hijos de Dios por creación elas ainda são filhos de Deus por criação y amados por Él e amados por Ele. y cuidados por Él en una manera especial Eles recebem o cuidado dele de um jeito especial y siguen siendo su imagen.
continúan siendo su imagen. aunque esa realidad de discapacidades mentales o físicas Mesmo que essa realidade de deficiência física ou mental manifiesta los efectos que la caída ha tenido en esa imagen de Dios. manifesta os efeitos da queda nessa imagem. Que ninguno de nosotros reflejamos esa imagen tan perfectamente como antes de la caída. Nenhum de nós reflete essa imagem de jeito tão perfeito como antes da queda. O como luego lo reflejaremos en la gloria. Ou como refletiremos na glória. Entonces ellos siguen siendo la imagen de Dios Então, eles continuam sendo a imagem de Deus, y dignos de valor, dignos de valor, dignos de nuestro cuidado, dignos de cuidado, de nuestro amor, de amor, de nuestro respeto, do nosso respeito, de nuestra protección proteção y de hecho aún más, e, de fato, ainda mais, porque quizás no tienen la capacidad de protegerse a sí mismo, porque possivelmente eles não tenham a capacidade de se proteger a si mesmos, pero siguen siendo de valor delante de nuestro Dios mas eles ainda têm valor diante de Deus y reflejando a Él en su creación y su gloria e refletem Ele na sua criação e na sua en glória, algunas maneras de certas formas, y son de gran valor. e eles são de grande valor. Y nuestro trato para con ellos debe reflejar eso. E nosso trato para com eles deve refletir isso. Entonces, si alguien tiene un familiar o niño que quizás tenga esos problemas, esas dificultades, Então, se tem alguém na sua família, ou se você tem um filho que tem um problema desse tipo, tiene una criatura amada por Dios você tem uma criatura amada por Deus. y tiene el privilegio de servir a una de las criaturas de Dios. E você tem o privilégio de servir uma criatura de Deus, A quien Dios ha dado vida, a quem Deus deu vida, incluso en quien Dios puede ser glorificado. inclusive em quem Deus pode ser glorificado. Quizás no de la misma manera que alguien más, con todas sus capacidades, Possivelmente não do mesmo jeito que alguém com todas as suas faculdades, pero en una manera que agrada a Dios. mas sim de uma forma que agrada a Deus. Y nosotros podemos reflejar su corazón de creador en nuestro trato para con ellos. E nós podemos refletir o coração dele como criador no trato com eles. Gracias, hermano. Muy buena pregunta. Boa pergunta. Obrigado. Som. Posso fazer a pergunta? Sendo o homem incapaz de discernir a revelação geral, como ela é capaz de tornar o homem indesculpável diante de Deus? E assim, se isso é apenas parte do juízo de Deus sobre nós, ou se tem uma resposta a mais além disso. E eu queria fazer também Rapidinho. Ya que el hombre es incapaz de discernir la revelación general, ¿cómo es que lo convierte, cómo es que lo hace indisculpable? Parte de la pregunta es si eso es parte del juicio de Dios sobre el hombre. ¿Y la segunda? Seria mais um comentário sobre essa primeira pergunta do Guilherme, foi muito boa, sobre a respeito da imagem de Deus que nós carregamos, né, apesar de quebrada, nesse aspecto do assassinato, em que nós matamos uma pessoa que só podemos matar o seu corpo, e ainda assim ela é a imagem de Deus. Eu acredito que está atrelado aos aspectos que Deus compartilhou conosco, como por exemplo a criatividade, os sentimentos, o amor, né? O que mais? Acho que Rapidinho. é isso.
que con respecto a la primera pregunta, que sí que ha sido muy buena, ¿podrías repetir o comentário, por favor? Esse aspecto da imagem de Deus, que é Ok. uma opinião minha, que é sobre os nossos aspectos que Deus compartilhou conosco, não fisicamente, mas os aspectos não, como posso dizer, não físicos, como a criatividade, o amor, os sentimentos em geral. Sí, que tiene que ver no tanto con cuestiones físicas, sino lo que Dios compartió con nosotros en cuestiones de afecto, de sentimiento, creatividad. Eso es un comentario. No, una pregunta. eso es un comentario. Ok. La pregunta era, La primera. la pregunta era cómo, si el hombre, ya que el hombre no puede discernir correctamente la revelación general, cómo es que él se vuelve indisculpable. Sí. Entonces, sí, di a entender que el hombre no puede percibir la revelación general. No fue mi intención. Não foi minha intenção passar que o homem não pode perceber a revelação geral, Porque eso, de hecho, es parte de la culpa. porque isso de fato é parte da culpabilidade. El hombre percibe la revelación bien. O homem percebe bem a revelação, Porque Dios la ha hecho clara. porque Deus a fez clara. Dios la ha hecho manifiesta y evidente. Deus a tornou manifesta e evidente. Pero el problema es en el hombre. O problema é o homem. No que ahora no puede ver en la creación o en su propia conciencia que Dios es y quién Dios es, Não que ele não possa ver na criação ou enxergar com a consciência quem Deus é ou quem ele é, sino que cuando ve esa verdad mas que quando ele vê essa verdade y percibe esa verdad, e percebe essa verdade, la rechaza, ele a rejeita, la retiene, ele a retém, la pervierte, ele a distorce, la cambia por una mentira. troca ela por uma mentira. Ve la verdad, Ele vê a verdade, rechaza la verdad, rejeita a verdade, profesa que es sabio por haberlo hecho ele diz que é sábio por rejeitá-la y al profesar que es sabio se hace necio. e ao professar sabedoria ele se torna tolo. Entonces eso es lo que agrava aún más el problema del hombre. Então isso é um agravante no problema do homem, Que desde el inicio, que desde o começo, aunque los infantes proclamen mesmo que crianças proclamem a Dios, a Deus, hemos rechazado esa verdad temos rejeitado essa verdade en niveles diferentes. de formas e em níveis distintos. Todos somos culpables de retener la verdad. Todos somos culpados por deter a verdade, Pero en niveles diferentes. mas de formas distintas. Podemos ver eso en culturas diferentes. Podemos ver isso em culturas distintas. Cada cultura Cada cultura es el producto de alguna gracia común é o produto de uma graça comum y cierto nivel de retención de la verdad. e certo nível de detimento da verdade. Entonces, O retención cada de cultura verdad. tiene brillos de la verdad y de la gracia de Dios. Então existem pingos ou faíscas da luz e da verdade de Deus, Como culturas que muestran respeto a los padres, como culturas que mostram respeito aos pais, que juzguen la homicida y el robo y otros crímenes así. que julgam o homicida e o ladrão e crimes desse tipo. Pero todavía hay una retención de la verdad, Mas eles ainda detêm a verdade, en que siguen siendo pecadores. porque eles continuam sendo pecadores. Hay corrupción, Existe corrupção, hay rechazo de Dios, existe rejeição de Deus, hay idolatría, idolatria. hay religiones con cada cultura. Cada cultura tem sua religião. Entonces el hombre sí percibe la revelación general Então o homem percebe a revelação geral y
Y dice Romanos 1, E Romanos 1 diz aunque conociendo a Dios, que mesmo conhecendo Deus, no le honraron como Dios. não lhe deram honra como Deus. Entonces, conocieron a Dios, Então conheciam Deus, aún de la revelación general, mesmo que fosse por conta da revelação geral, pero no le honraron como a Dios, mas não o honraram como Deus, sino cambiaron la gloria de Dios incorruptible mas trocaram a glória do Deus incorruptível por imagen de cosas corruptibles pela imagem de coisas corruptíveis y crearon dioses en sus propias imágenes o en la imagen de animales incluso. e criaram deuses segundo a sua própria imagem ou segundo a imagem de animais, En una manera que refleja Génesis 1. de uma forma que reflete Gênesis 1. En vez de reinar sobre la creación, Ao invés de reinar sobre a criação, el hombre convierte la creación en su Dios. o homem torna a criação em seu Deus. El hombre fue creado para sojuzgar a las bestias del campo, los peces del mar y las aves y cosas que arrastran sobre la tierra. O homem foi criado para governar as criaturas do céu e da terra e das águas e as que se arrastam, Pero el hombre convierte en ellos en sus ídolos. mas o homem os torna em seus ídolos. Qué inversión. Olha a sua inversão. Y por eso necesitamos el Evangelio. E por conta disso, precisamos do Evangelho. ¿Alguna pregunta más, mis hermanos? Mais alguma pergunta? Y vamos a hablar más de eso en la próxima clase. E vamos falar mais a respeito na próxima sessão. A minha pergunta, ainda com respeito à questão da imagem de Deus no homem. A pergunta é a seguinte: de que forma as nossas emoções apontam para a imagem de Deus em nós, uma vez que Deus ele é impassível? Me pergunta... entendi. vai. Buena pregunta. Boa pergunta. Pues en primer lugar, Em primeiro lugar, puedo decir más de cómo no refleja. você pode falar mais a respeito de como não refletir. En primer lugar, nuestras emociones Em primeiro lugar, as nossas emoções, son muchas veces perturbaciones, muitas vezes são a perturbação. pero Dios no es perturbado. Mas Deus não é perturbado. Nuestras emociones también tienen una conexión íntima entre el alma y el cuerpo. As nossas emoções muitas vezes também têm uma conexão entre a alma e o corpo. Que nuestra ira se muestra en nuestra cara. A nossa ira se mostra no nosso rosto. Cuando nos sentimos felices, se manifiesta en nuestro rostro, en nuestro comportamiento. A nossa felicidade se manifesta também no nosso rosto, no nosso comportamento. Nuestro estrés o preocupación O estresse, a preocupação, se afecta nuestros cuerpos. afeta o nosso corpo. Porque hay una conexión íntima en el hombre entre el cuerpo y el alma. Porque existe uma conexão íntima entre o corpo e a alma. Pero Dios no es así. Mas Deus não é assim. También nuestras emociones Nossas emoções também muchas veces vienen de algo fuera de nosotros. vêm de uma coisa externa. Se basan en ciertos valores que tenemos, Se baseiam em valores que temos, pero depende mucho de las experiencias que hemos tenido, de la vida que hemos vivido, de los ejemplos que hemos tenido en nuestras vidas. mas depende muito das nossas experiências, do que temos vivido, dos nossos modelos, dos nossos exemplos. Pero Dios no es así. Mas Deus não é assim. Dios no va aprendiendo por su experiencia ciertas emociones o maneras de reaccionar. Deus não aprende sobre como reagir com a experiência. Segundo a Incluso experiência.
las cosas que la Biblia le atribuye a Dios, mesmo inclusive as coisas que a Bíblia atribui a Deus, como amor, como amor, como su justicia, como justiça, su bondad, bondade, su misericordia, misericórdia, refleja su propia naturaleza. tudo isso reflete a própria natureza dele. No es algo externo a él, Não é que seja externo a ele. algo que por el cual él fue afectado o cambiado, Não é uma coisa que afetou ele, como a veces ocurre en nosotros, como costuma acontecer conosco. sino Dios es amor. Mas Deus é amor. Dios es bueno. Deus é bom. Dios es misericordioso. Deus é misericordioso. Dios es paciente. Deus é paciente. Dios es justo. Deus é justo. Entonces, siendo así su naturaleza, Então, já que a natureza dele é assim, tiene que responder, cuando hay pecado, quando tem pecado, su justicia se manifiesta a justiça dele se manifesta ante nuestros ojos. diante de nossos olhos. O cuando Él es paciente para con nosotros, Ou quando ele é paciente, manifiesta su propia naturaleza. ele manifesta a sua natureza. Cuando muestra su misericordia sobre nuestros pecados, Quando ele manifesta misericórdia pelo nosso pecado, Él refleja su propia naturaleza. ele manifesta a sua natureza. Entonces, hay alguna conexión Então, tem uma conexão en cuanto a que esa idea bíblica del conocimiento es algo personal y relacional. Relacional. no que respeita a essa ideia de que esse conhecimento é pessoal e relacional. Y vemos en Juan 17 E a gente vê em João 17 que parte de esa relación eterna de Dios que parte desse relacionamento eterno de Deus era una relación de amor, é um relacionamento de amor, una relación de gloria mutua, um relacionamento de glória de mútua, alguna forma de comunicación. de uma forma de comunicação. Exactamente cómo eso funciona, no entiendo cómo eso se veía, Como isso funciona, eu não sei. pero yo sé que hay un solo Dios, Mas eu sei que só tem um Deus quien subsiste en tres personas distintas. que subsiste em três pessoas distintas. Y el Hijo sabe que no es el Padre, E o Filho sabe que ele não é o Pai. y el Padre sabe que no es el Hijo, E o Pai sabe que ele não é o Filho. y el Espíritu Santo lo mismo. E mesma coisa com o Espírito Santo. Pero siendo un Dios impasible, inmutable y eterno. Mas ele é um Deus impassível, imutável e eterno. Pero hay esa trascendencia, impasibilidad, inmutabilidad de Dios, Mas no meio a essa transcendência, impassibilidade e imutabilidade de Deus, pero Dios es al mismo tiempo inmanente, personal y relacional. ao mesmo tempo ele é imanente, pessoal e relacional. Entonces, sobre todo en esa parte personal se refleja en nuestra comunión entre nosotros. Então, principalmente essa parte relacional se manifesta na nossa comunhão uns com os outros. Cuando nosotros nos amamos mutuamente, Quando nós nos amamos mutuamente. e incluso nos amamos en una manera profunda e entrañable. Inclusive quando a gente se ama de forma profunda e afetuosa. Entrañable. Entranhable, afetuosa. No, hay otra palabra así parecida. Que me vem? Entrañable. Entranhável, Sí. tá. Pero escucha esa palabra, entrañable, que vuelve a lo que dije al principio. Mas essa palavra aí, entranhável, volta ao que eu falei no início. Que entrañas es algo físico, algo de nuestro cuerpo. Vem das entranhas, vem de algo físico do Entonces nosso vemos que corpo. hay cierta limitación aquí en nuestro lenguaje. Então, existe uma certa limitação na nossa linguagem, Pero cuando nos amamos de esa manera reflejamos a Dios. mas quando nos amamos dessa forma, refletimos o amor de Deus. E incluso ese amor en nosotros es, según Cristo en Juan 17, es el mismo amor que hubo entre el Padre y el Hijo. Inclusive, Jesus vai dizer em João 17 que esse amor entre nós é o mesmo que teve entre ele e o Pai. Y esa
comunión que tenemos entre nosotros como hermanos, essa comunhão que nós temos como irmãos, según Juan 17, 20 a 23, segundo João 17, do 20 ao 23, se basa en la comunión eterna entre el Padre y el Hijo se baseia na comunhão eterna do Pai e o Filho y refleja el plan de Dios e reflete o plano de Deus de llevar a los hombres a disfrutar de esa comunión con el Dios Trino. de levar o homem a desfrutar dessa comunhão com Deus Trino. Entonces, Dios no tiene emociones en ese sentido, Então Deus não tem emoções nesse sentido, pero Dios es amor. mas Deus é amor. Y siendo un Dios trino, E sendo um Deus trino, es un Dios personal y relacional. ele é um Deus pessoal e relacional. Y nosotros fuimos creados para ese tipo de comunión, relación y amor. E nós também fomos criados para esse tipo de relacionamento de comunhão e amor, En una forma limitada porque somos criaturas. de forma limitada por sermos criaturas. Y no nos vamos a hacer dioses, Nós não vamos ser deuses, pero en alguna manera misteriosa mas de uma forma misteriosa y a través del poder del Espíritu Santo en nosotros, e através do poder do Espírito Santo em nós, disfrutamos de comunión entre nosotros desfrutamos de comunhão entre nós y con Dios. e com Deus. Y esa comunión con Dios E essa comunhão com Deus, y recibir su compasión, de receber sua compaixão, otra manera en que nuestro lenguaje no es perfecto porque compasión significa sufrir junto con, também é uma questão para a qual a nossa linguagem é limitada, porque compaixão significa sofrer junto com, pero la Biblia usa esa palabra para hablar de Dios, mas a Bíblia usa essa palavra para falar de Deus. aunque no en ese sentido literal, Mesmo que não nesse sentido literal, pero en ese sentido de amor y cuidado, mas sim nesse sentido de amor e cuidado, y poder salvar de una situación miserable. de poder salvar no meio de uma situação miserável. Y ese tipo, cuando recibimos esa compasión y su paciencia, E quando recebemos essa compaixão e essa paciência, y cuando recibimos su amor, quando recebemos o amor dele, que son perfecciones divinas, que são perfeições divinas, atributos divinos, atributos divinos, algo que es quién es Dios, é o que Deus é. nosotros empezamos a reflejar eso. Nós começamos a refletir isso. En una imagen borrosa, É uma imagem um pouquinho ofuscada, porque no podemos amar tan perfectamente como Dios. porque nós não podemos amar perfeitamente como Deus, Pero hay algún paralelo entre alguna analogía entre nuestro amor y el amor de Dios. mas tem uma analogia entre nosso amor e o amor de Deus. Como Juan 17, 25 É y 26 dice. como João 17, 5 a 26. Ajá, 26 sobre todo. João 17, 26. Yo les he dado a conocer tu nombre Eu tenho dado teu nome a conhecer a eles, y lo daré a conocer, e eu darei a conhecer, para que el amor con que me amaste para que o amor com que me amaste esté en ellos y yo en ellos. esteja neles e eu neles. Entonces, ¿hay algún paralelo entre ese amor eterno entre el Padre y el Hijo Então existe um paralelo entre o amor eterno do Pai e do Filho y nuestro amor mutuo e o nosso amor mútuo y nuestro disfrute del amor de Dios? e o nosso desfrute do amor de Deus? Pero exactamente cómo Mas como exatamente somos limitados. a gente é limitado? Pero sí sabemos que es una manera verdadera, Mas sim sabemos que uma forma verdadeira, manteniendo Dios en su trascendencia, mantendo Deus na sua transcendência pero disfrutando de Él en su eminencia. e desfrutando da sua imanência. Algo que la Biblia enseña las dos cosas. As duas coisas a Bíblia ensina. Yo sé que eso es una pregunta de mucho debate. Eu sei que é uma pergunta de muito debate. Yo sé que probablemente era una trampa ahí para... Possivelmente fosse uma pergunta cilada. Pero gracias, es una buena pregunta. Mas é uma boa pergunta. Es una pregunta importante. É uma pergunta importante. Mucho misterio, Tem muito mistério,
porque siempre hay misterio cuando hablamos de Dios. porque sempre existe mistério ao falarmos de Deus, Y por eso tenemos que someternos a lo que la Biblia dice. e por isso temos que nos submeter ao que a Bíblia fala. Y creo que lo que he dicho son cosas que la Biblia enseña. Eu acredito que o que eu falei, a Bíblia ensina. Pessoal, última pergunta. Eu gostaria de fazer essa pergunta. Nosso tempo tá escasso, mas mais sobre esse não ser feito nos outros momentos de pergunta e resposta. Então, vocês podem voltar ao tema sem problema nenhum, tá? A pergunta é: no texto do Antigo Testamento é descrito que o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Pergunta é se há uma diferença nesses termos, significado diferente, ou se são meramente sinônimos. Cuando la Biblia dice que el hombre fue creado a la imagen de Dios según su semejanza, ¿esos son términos sinónimos o existe alguna diferencia entre los dos? Sí, buena pregunta. Também uma boa pergunta. Y una pregunta que se ha debatido entre teólogos en el pasado. É uma pergunta muito debatida entre teólogos no passado, Pero creo que la respuesta recae en la naturaleza del paralelismo hebreo. El paralelismo hebreo. Mas eu acredito que a resposta recai no paralelismo hebraico. Y creo que en Génesis 1, 27 y 28, Em Gênesis 1, 27 e 28, cuando habla de esa imagen y semejanza, quando fala da imagem e semelhança, es un ejemplo de paralelismo sinónimo. é um exemplo de paralelismo sinônimo. Que aunque no son palabras exactamente iguales, Mesmo que não sejam palavras iguais, pero son usadas para hablar de la misma cosa en el contexto. são usadas para falar da mesma coisa no contexto. E incluso en otros pasajes, Inclusive em outras passagens, usa las palabras intercambiablemente. também vai usar as palavras de forma intercambiável, mudável. Como en Génesis 5 Como Gênesis 5, y Génesis 9. Gênesis 9, También en el libro de Santiago, creo que es capítulo 3. também em Tiago 3, eu acredito. Usa algunos de esos términos en una manera intercambiables. Fala desses termos como trocáveis. Som. Então, nesse caso, você vê a passagem do Antigo Testamento no hebraico como um tipo de poesia, porque esse é um recurso poético, não é? Paralelismo. Então, tu ves isso como pasaje poético? Creo que esos versículos sí representan un tipo de poesía, no como una poesía mitológica, como algunos pretenden. Eu acredito que sim, é tipo de poesia, não a poesia mitológica, como alguns vão dizer. Sino y creo que es importante notar que es un poema, Mas eu acredito que é importante perceber que é poema. porque hay otro poema en el contexto. Porque também tem mais poema no contexto. En Génesis 3, Em Gênesis 3, 14 a 19, los juicios. em Gênesis 3, do 14 ao 20, nos juízos. En que el centro de ese poema Onde o cerne desse poema es la promesa de la simiente. é a promessa da semente. Y creo que el libro de Génesis, y de hecho todo el libro del Pentateuco, E eu acredito que Gênesis, e na verdade o Pentateuco inteiro, los primeros 5 libros de la Biblia, os primeiros 5 livros da Bíblia, muchas veces usan esos poemas usam esses poemas para señalar puntos teológicos importantes. para falar de questões teológicas importantes. Y para señalar al lector la importancia de leer con más cuidado esas secciones. E para mostrar ao leitor a importância de ler essas seções com maior cuidado. Por ejemplo, en Éxodo 14 Por exemplo, em Êxodo 14, tenemos la narrativa del Éxodo, temos a narrativa do Êxodo, pero Éxodo 15 es un poema mas Êxodo 15 é poema que da la interpretación teológica de lo que significa el Éxodo. que dá uma interpretação teológica do significado do Êxodo. Y entiende en ese Éxodo E entende que nesse Êxodo
es un patrón de cómo Dios va a salvar a su pueblo. É um padrão de como Deus vai salvar o seu povo. Porque Dios es el gran varón de guerra, Porque Deus é o grande valente de guerra quien lucha contra sus enemigos, que luta contra seus inimigos, aplasta las cabezas de sus enemigos esmaga as cabeças dos seus inimigos y salva a todo su pueblo. e salva todo o seu povo. Y lleva a su pueblo a disfrutar de su presencia en su santo monte, E ele leva o seu povo a desfrutar da sua presença no seu santo monte. porque Él reina para siempre. Porque ele reina para sempre. Y eso es lo mismo que vimos en Génesis 3:15. E essa é a mesma coisa que a gente vê em Gênesis 3:15. Y también esas ideas de reino y sacerdote son también vistos en ese primer poema de 1:26 a 28. Também questões de reino e sacerdócio são vistas em Gênesis 1, Gênesis 1? 26 a 28. 26 a 28, Donde vemos ese poema de la imagen de Dios onde vemos esse poema da imagem de Deus y esa bendición e essa bênção del hombre y del hombre, varón y hembra siendo los vicerregentes de Dios sobre la creación. do homem, como homem e mulher, sendo os regentes de Deus no jardim, na terra.